Você está aí na sua rede social, no Instagram, no Facebook ou até em algum site e aí você encontra um texto muito legal, um texto que você se identificou bastante, uma frase grande, um texto, uma poesia ou até uma música. E aí você quer traduzir esse texto, ou seja, essa música, essa poesia, o que for, para uma outra língua, para um outro idioma. Eu falo para uma outra língua, um outro idioma, porque eu tenho certeza, se você está nesse canal é porque você gosta de língua, né? E aí você pega esse texto que está escrito, por exemplo, em português e quer traduzir ele para o inglês, ou para o espanhol, para o alemão. Aqui no nosso caso seria para o Guarani ou do Guarani para o português. E aí, para fazer essa tradução? Eu vou te dar 2 dicas hoje de como você ter uma tradução bem específica e uma tradução legível, que todos possam entender e transmitir o contexto que esse texto quer passar para as pessoas que vão estar lendo. A primeira dica é: você tem que ler o texto por completo, entender o que esse texto quer passar como mensagem. E a partir daí começar a sua tradução. E essa tradução tem que ser adaptada, ela não pode ser literal. Porque talvez nesse texto possa ter, por exemplo, bordões, possa ter metáforas. E metáfora muitas vezes a gente não pode traduzi-la no sentido literal, ou não devemos traduzi-la, na verdade, no sentido literal, porque ela pode dar uma outra conotação. Essa é a primeira dica. A segunda dica é ter concordância verbal. Por que concordância verbal? Porque às vezes a gente quer, por exemplo, fazer com que esse texto rime, ou com que esse texto tenha um sentido bonito, tenha assim, uma forma poética. E também na forma da melodia. Para a gente poder cantar esse texto, a gente tem que ter a métrica da poesia nele para se encaixar dentro de uma melodia. E pensando nisso, e respondendo a um comentário de uma pessoa que segue o nosso canal, e lá ela pôs, falando comigo nos comentários, que ela está querendo traduzir uma música chamada Sapo Cururu para o Guarani. Não sei se ela vai fazer alguma apresentação ou se já fez. Então eu trouxe essa tradução para a gente ver como tem ficado essa tradução adaptada. E eu quero apresentar aqui para vocês, inclusive vou cantar ela na tradução, como eu traduzi do português para o Guarani, vou cantar, apesar de eu não conhecer muito bem a melodia. Então, se eu errar um pouquinho na melodia, já peço que vocês me desculpem. Mas também, se você está nesse canal e ainda não é inscrito, eu tenho um recado muito importante para você. Se inscreva no canal que você vai ter mais e mais conteúdos como esse. E peço também que vocês mande sugestões, mande algumas coisas para a gente estar fazendo as traduções, para a gente conversar, para a gente bater papo e fazer uma coisa bem bacana. Então, se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações para que todas as vezes que eu poste os vídeos apareça aí no nas suas notificações e você possa acessar os novos conteúdos que estamos produzindo. Então, vamos ver como ficou a nossa tradução? Aqui nós temos, na nossa lousa aqui, de um lado a música original em português e do outro lado a música com uma tradução adaptada, tá, gente? Adaptada, eu adaptei aqui a tradução. Gente, como a música começa com sapo cururu, e eu quero deixar explicado aqui uma coisa. Sapo em Guarani é cururu. Sapo em Guarani é cururu. Então, se eu falar sapo cururu, eu estarei literalmente falando a mesma coisa em 2 frases. Então eu fui procurar o que é um sapo cururu. O sapo cururu aqui no Brasil é o maior sapo da Amazônia. Então na nossa tradução eu usei ele como sapo grande. Aqui na tradução então eu coloquei sapo cururu na beira do rio quando o sapo canta, ô maninha, é que sente frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, ô maninha, para o casamento. Bom, vamos ver como isso ficou aqui em Guarani. Eu vou ler, aí vocês vão prestar atenção e depois vamos explicar corretamente como eu fiz essa tradução. Cururuguaçu, urembe ure oin, opurarreivo xerendu ningo iro Hahembireko, Rogapupeoine, Nhandutio Japô, Xerendu, Omendahanwa. Bom, simplesmente o que eu falei aqui foi Cururuguaçu, o sapo grande,
está na beira do rio e quando ele canta, minha irmã, ou maninha, quer dizer a irmã menor, então por isso usamos tendira, né? Que vesirendu vem de tendira, que eu farei uma live explicando sobre essa tradução. Ningo iro quer dizer, quando ele canta, minha irmã, ele está com frio. Esse ningo também vamos ver na live o que significa, quando se usa. E depois, a mulher do sapo, então aqui eu coloquei hahembireko, quer dizer, e a mulher do sapo deve estar dentro de casa, porque estar lá dentro, aí eu não sei onde é esse dentro, então eu coloquei dentro de casa, que seria a casa dela, logicamente o rio, né, aqui na beira do rio, então ela está lá dentro do rio. Deve estar dentro de casa fazendo rendinha. Essa renda nós usamos nhanduti. E eu vou deixar aqui na tela o nhanduti para vocês verem o que é nhanduti lá no Paraguai, o que se faz, né? Nhanduti é como se fosse um crochê, algo assim. Aí eu vou deixar aqui na tela, vocês vão ver e tirar a conclusão de vocês. Xerendu, novamente, o maninha, o mendahanwa, para se casar. Porque aqui eu entendi dentro desse texto que o sapo está na beira do rio quando ele canta, é porque ele sente frio, e a mulher do sapo deve estar lá dentro fazendo rendinha para o casamento. Ou seja, para o casamento de quem? Eu imagino que seja para o casamento dela, né? Então aqui eu vou cantar agora em Guarani, tá? Para vocês terem noção de como é e como a gente deve unir, porque na poesia também existe a união de vogais. Eu falo de poesia, na métrica da poesia, por exemplo, temos assim, joga outro, né? Dentro da poesia a gente conta a última vogal, que é joga outro, a gente une essa vogal, para que assim a métrica da poesia seja contada. Então se eu falar joga outra, tem 4 sílabas, mas aí une o Gá com o O, vai ficar 3 sílabas. Então por isso é que a gente vai também ver como cantar em Guarani e unir essas vogais para que seja dada o contexto e a métrica da melodia. Vamos ver? Aí eu vou tentar cantar aqui e se eu não cantar muito bem, vocês desculpem, mas para a gente ver como se encaixou esta poesia em Guarani dentro da música original. Então seria assim: Cururuguaçu, urembe uroin, opura heibo xerendu, ningo iro hahembireko, hoga pupeoine, nhando tio japo xerendu, omendahanwan. Mais ou menos isso, eu não sei se é assim exatamente a música original, mas a gente tentou aqui fazer uma adaptação. Vocês viram que todas as letras, todas as sílabas, as palavras encaixaram dentro da música? Então aí vocês vão treinando. Por exemplo aqui, Cururuguaçu, urembe ureoin. Ó, Cururuguaçu, urembe ureoin, tudo junto. Opura heibo xerende, ningo iro. Aqui fala, né? Então eu vou cantar novamente, que eu cantei meio errado no começo. Vamos cantar de novo? Cururuguaçu, urembe ureoin, opura heibo xerende, ningo iro. Hahembireko, hoga pupeoine, nhando tio japo xerende, omendahanwan. Mais ou menos isso, né, gente? Eu acho que a melodia mudou um pouquinho, mas deu para ver que encaixou bem. E é isso, gente. Vocês viram como a adaptação faz parte, sim, da melodia, faz parte do contexto que essa frase, esse texto, essa enquete, essa matéria quer passar? Então nós vimos aqui como é feita uma tradução, e aí agora você já tem a dica de como fazer a tradução. E se vocês quiserem que eu faça mais traduções de textos, de letras, mandem aqui sugestão, escrevam se for possível, e eu farei a tradução, e nós teremos esse tema e também iremos aprender ao longo disso como adaptar e como usar as palavras corretamente em Guarani. Espero que vocês tenham gostado realmente deste vídeo, deste tópico que eu apresentei. Eu estudei um pouquinho sobre esta música, entendi o contexto dela e fiz assim a tradução. E dito isto, espero vocês no próximo vídeo.